ouvir o prelúdio e vamos nos conectar com Deus, com o irmão que está ao lado e adorar o Senhor através do nosso culto. Amém? Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, é suave e o teu fardo é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho, sou filho. Diga, sou filho, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave, teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Boa noite, como está aqui? Frio?
Aleluias. Que está aqui nessa noite. Queria por mais uma oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor. Queria convidar você a ficar de pé. Louvarmos o Senhor e o amor dele. Pai, nós estamos aqui hoje. Amém? Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. As palmas. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Diga. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas o teu amor não falha. Eu te digo, nunca falhará. Pois tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, o teu amor não falha. Não falha. Aleluia. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Diga. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Você pode sentir o amor dele com você? Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Não, não, o teu amor não falha. Não, não, teu amor não falha. Amém. Aleluias. Amém. Ainda de pé. Nada nos separará do amor de Cristo. Amém? Glória a Deus.
As palmas ainda, hein? Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos Corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão profundo, tão imenso e cobre-nos, É furioso, poderoso e abraça-nos. só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações. A vida aos corações. Glória a Deus. Vamos terminar esse momento de louvor cantando a canção Emaús. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, Ensina Ele amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa. Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os
os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honrar. Ele entrou em casa. Ele entrou em casa. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que O esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Amém. A igreja pode sentar. As crianças vão para o departamento infantil. Boa noite. Tem até um brinquedinho novo hoje, ó. Qualquer coisa, a culpa é do Diego, tá? Ele que tá controlando a minha voz ali. Vocês xingam ele. Se a palavra não for boa, não, daí não. Valeu. E aí? Como é que estamos? Tá dando um pouquinho de mim aqui. Tudo certo? Tudo certo. Estamos finalizando a série sobre os profetas menores. E aí, quem foi abençoado pelas palavras que foram trazidas aqui, pela palavra do Senhor? Com quem Deus falou? Aqui, levanta a mão. Isso. Espero que com todos Deus tenha falado alguma coisa. Como diz uma senhora, uma vez a gente estava escutando um podcast, perguntaram para ela, já dei esse exemplo aqui, me perdoem, tá? Mas perguntaram para ela por que ela lia tanto livro, né? Se igual ela não lembrava nem da metade do que ela tinha lido. Ela falou assim, você lembra do que você comeu há 2 semanas atrás no almoço da sexta-feira? Não. Mas sabe que você está de pé hoje, aqui na minha frente, porque na sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça, você comeu. Talvez você não lembre o que você comeu, mas você está aqui, você é feito do que você comeu. E assim eu leio esses livros, talvez eu não lembre os detalhes, mas eu sou feito, minha mente é feita daquilo que eu leio. Né? Talvez aqui eu pergunto, né, você talvez procura na sua caixinha aí, e o que eu lembro das mensagens? Será que eu lembro de alguma coisa? Mas você é feito daquilo. É ouvindo da palavra de Deus, hein? Então vamos buscar, vamos continuar e vamos finalizar com Malaquias. Malaquias, um livro um pouquinho mais curto do que da semana passada. O último livro
do Antigo Testamento. Ali, os americanos estavam pedindo que eu falasse e traduzisse simultaneamente. Eu falei, lamento. Meu inglês não chega para isso, e traduzir ainda, pior ainda. Sorry, I can. Mas, Malaquias, então, um livro um pouco mais curto, são 4 capítulos para a gente estudar hoje. E a gente vai ler bastante dos textos aqui. Mas Malaquias, ele é um último profeta, então, do Antigo Testamento. Ele é o último antes de João Batista, aquele que introduziu o ministério de Cristo. Então, Malaquias, ele vai falar bastante de João Batista, pelo menos em 2 ocasiões. Vai citar João Batista aqui. E Malaquias, ele viveu basicamente 100 anos depois de Josué e Zorobabel. Vocês lembram desses 2 personagens que a gente estudou nos últimos profetas, né? Então, eles que ajudaram a reconstruir o templo. Naquela época, quando chegou o povo, imagina a expectativa, né? Eles estavam saindo de 70 anos de cativeiro e estavam naquela expectativa, oh Deus, agora, esse é o momento, como a gente falou na semana passada, né? Esse é o momento de Israel se reerguer, as profecias se cumprirem, tu está restaurando tudo, a gente vai construir tudo de novo e agora a coisa vai bombar. Vai ser fenomenal. 100 anos depois, a gente vai ver 2 outros personagens que vão ter livros específicos na Bíblia, que é Esdras e Neemias. Estão lá para construir as muralhas, reconstruir as muralhas. Então, Esdras, ele ajuda na reconstrução moral e espiritual de Israel, enquanto Neemias, ele lidera essa reconstrução da cidade. E Malaquias está nesse meio. Para introduzir, não sei se vocês já ouviram essa referência, mas vocês sabem qual é a diferença do cérebro do homem e da mulher? Já ouviram esse? Qual é a diferença do cérebro do homem e da mulher? Dizem que a mulher, cérebro, como se fosse um monte de fio, tudo um conectado no outro e desencapado. Por isso, elas conseguem pensar em tantas coisas ao mesmo tempo. Né? Homens, confirme para mim, né? A mulher lá está falando dos filhos, daqui a pouco ela já está falando lá do trabalho dela. E 2 segundos depois ela está falando da amiga dela que sofreu não sei o quê. E você, calma, como é que foi ali dos filhos do trabalho? Não entendi, você já está no outro... Não. Para ela faz sentido. Uma coisa está perfeitamente conectada na outra. A gente não consegue acompanhar. Mas dizem que o homem é todo repartido. Ele tem caixinhas, né? Ele pega cachorros, né? Vai falar sobre cachorros, entendeu? Simples. Ele fecha a caixinha, abre a caixinha dos filhos e começa a falar sobre os filhos, né? Então, acontece que dizem que o homem tem uma caixinha especial nessa coletânea de caixas, que é a caixinha nada. Você abre a caixinha, sabe o que tem ali dentro? Vento, tem nada. Já viu as mulheres agora vão confirmar, né? E chega um momento, o homem está assim, né? Olhando para além. A mulher pergunta, o que tu está pensando? Nada. Como assim nada? Tu tem que estar pensando em alguma coisa. Não, pensando em nada, né? As mulheres riem porque elas concordam, né? É isso aí, já passaram por essa situação. Ou a mulher está falando, abrindo seu coração, explicando, né? O cachorro e a vizinha, não sei o quê. E aí ela pergunta para o homem, e aí, concorda comigo? E o homem, hã? Você disse alguma coisa? Falou alguma coisa? Porque ele está nessa caixinha, né?
não escutou nada do que você falou. E você abrindo seu coração. Desculpe. Acontece. Está totalmente ligado. Por que eu falei isso? Porque o povo de Israel estava basicamente nessa caixinha do nada nesse momento. Desatentos do que estava acontecendo. Totalmente desconectados. Estavam entendendo a situação. E Malaquias, ele vai apontar para algumas características que o povo estava vivendo, algumas ações que o povo estava tomando, que mostravam quão desatento esse povo estava naquele momento. E é bem interessante a estrutura de Malaquias, não sei se você já teve a oportunidade de ler, eu te convido a ler. Ele é feito basicamente de perguntas e respostas. Você vai concordar comigo que parece homens. Aqui, por exemplo, Deus pergunta, Deus fala para o povo, eu sempre amei você. Eles respondem, nos amaste? Como é que tu nos amaste? Vocês têm roubado de mim. Eu tenho roubado de ti. Não parece? Desconectado, ele não está entendendo o que está acontecendo. Eu quero ver com vocês, a gente vai abrir a palavra, alguns textos, e a gente vai ver algumas características, alguns sinais dessa desatenção do povo de Israel, depois de 100 anos já vivendo, entre aspas, né, a liberdade, ou a volta do exílio. Eles tinham toda aquela expectativa, mas eles se desconectaram, não prestaram mais atenção ao que estava acontecendo. Então a carta, como eu coloquei ali, a carta de Malaquias, a carta dos profetas menores, a última, então ela é uma exortação a um povo atento. Eu quero ver com vocês 4 características que demonstram que Malaquias fala aqui sobre isso. A primeira característica o primeiro sinal, né, dessa falta de atenção é a falta de zelo que eles tinham por Deus. E a falta de excelência que eles faziam. Sabe aquele negócio que tu vai fazendo com... Te dá um desafio, né? Agora você vai fazer correr por... Né? Vai criar um hábito de correr. Eu, primeira semana assim, ó. Então, cada vez melhor, segunda semana já, 2 dias, não deu, né? Eu tinha uma tarefa para fazer ali, não deu. Terceira semana, só consegue fazer 2 dias. A 4ª semana, infelizmente, não rolou, né? Aí da 5ª até a 50ª não rola, daí tu começa de novo. Mais ou menos isso que estava acontecendo. Falta de zelo. A excelência foi quando? Abre então lá, você pode acompanhar aqui também, Malaquias capítulo 1, versículo do 6 ao 8. Deus diz, o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Eu sou o pai. Onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira desprezado o teu nome? E Deus então responde, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Deus aqui com sarcasmo fala, tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. O que acontecia aqui? Existia a lei dos sacrifícios. Eles deveriam, então, sacrificar, né, em diferentes situações, quando pecavam, anualmente, né, fazer sacrifício de um cordeiro,
sem mancha, sem defeito. Ele não podia ter mancha no pelo. Ele não podia ter uma perna quebrada. Mas acontece que no meio do povo, como acontece aqui, sempre tem gente que não tem condições. E Deus dava alternativas. Podem trazer rolinhos. E ainda se não pudesse trazer rolinhas, tragam a melhor farinha. Melhor farinha de porção. Não lembro exatamente quanto. Cada um. Mas o que o povo estava fazendo? Estavam lá escolhendo, né? Deus fala em outra parte, que eles prometiam o melhor, mas na hora, aqui dá um churrasco bacana, né? Não. Guardar. Pensa ali, ó, tô com a perna quebrada. Ah, não dá nada, né? O que é uma perninha quebrada? Vai ter que para ele mesmo depois, né? Não dá nada. Então leva lá. Eles levavam, sabe o que é o pior? Na hora que os sacerdotes faziam vista grossa. A palavra de Deus diz, eles estavam desonrando o nome de Deus. Porque Deus é um Deus de excelência. E outra coisa, a gente sabe que todo o Antigo Testamento, ele é um sinal. Ele é uma sombra de alguma coisa que viria, não é verdade? Então, o cordeiro representa quem? O quê? Sacrifício de Jesus, de Cristo. Sem mácula. Sem pecado. E quando aquele povo oferecia diante do altar um animal impuro, eles estavam destruindo aquela bela imagem do Messias que viria, o Messias, o Filho unigênito de Deus, que viria de modo puro. Perdoar. Assim, dizia, eles estavam tão desatentos à realidade daquilo que eles estavam fazendo que Deus não se importa mais com isso. Passou 100 anos, nada aconteceu. A gente vinha naquela expectativa. Não dá nada, né? Eu já ofereci um bom, já ofereci um ruim. Não deu diferença nenhuma, não caiu um raio na minha cabeça. Nada aconteceu. E nem o sacerdote se preocupou. Por que eu vou continuar fazendo o mesmo? Segundo sinal. Falta de compromisso. Compromisso com as alianças, os pactos que o povo estava fazendo. Acompanha comigo, são 2 textos. Malaquias 2, 7 a 8, primeiramente. Diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro dos exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino dos sacerdotes, causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Levi, quem é esse? Quem é esse Levi? Levi é um dos filhos de... Vamos lá. Isso, de Jacó, tá? Uma das 12 tribos. Levi, então, ele foi separado por Deus. Lá quando eles entraram em Canaã, na terra prometida, cada uma das tribos ganhou território. Levi não ganhou. Levi, ele foi espalhado em diferentes cidades dentro dos territórios das outras tribos. Por quê? Porque Levi, ele tinha uma tarefa especial, que era representar diante de Deus, através dos sacerdotes, todos eram levitas. Quem fazia o trabalho no tabernáculo, no templo, eles tinham rodízios, né? Turnos, lá para oferecer, ajudar no sacrifício. Quando era a tenda, né?
tinham que desmontar e montar, era carregar aquilo, era tarefa deles. E eles também tinham essa função que o texto diz. Que os sacerdotes, eles eram também aquele mensageiro de Deus, aquele que ensinava a lei para o povo. Imagina, Deus falou assim, olha, imagina, se ficasse concentrado no templo, a pessoa só ia ouvir a palavra quando eles fossem para o templo. Mas os levitas estavam espalhados pelas tribos. Então, eles deviam ensinar o povo a palavra de Deus. E diz que Levi, então, lá no princípio, essa tribo, ela foi fiel a isso. E desviou muitos do pecado, da impiedade. Mas agora está sendo justamente ao contrário. Aqueles que deviam ensinar e desviar o povo do pecado, eles estavam pecando e levando o povo a se desviar. Complicado. Não estavam honrando o compromisso que Deus tinha assumido com eles. Olha que privilégio. Diz que eles recebiam o mantimento do povo. As ofertas que eles davam era para mantimento do servir no templo. Os sacerdotes menosprezaram a aliança que eles tinham com Deus. Uma outra forma, versículo 10 ao 16. Não temos todos o mesmo Pai. Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis outros? Deus diz, Judá tem sido fiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel, em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas dos exércitos. Homens de Israel que adoram a Deus estavam se casando com mulheres que não eram de Israel e que eram idólatras. E Deus diz-se que essa atitude deles desonrava o santuário. Interessante, e vincula esse casamento. Deus disse que o povo de Israel ele devia se manter puro, porque Deus tinha uma tarefa a Israel, que eles não poderiam se casar com os povos ao redor, porque Deus já tinha, como a gente diz, cantado a pedra lá atrás, dizendo assim, que quando vocês se casarem com essas mulheres, ou as mulheres igualmente se casarem com homens aqui de volta, eles vão levar vocês à idolatria. E era isso que aconteceu. Olha só, não termina por aí. Versículo 13. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram, gemem, porque ele já não dá atenção, nem as aceita com prazer. Vocês ainda perguntam, atentos, por que Deus não aceita mais a minha oferta? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um? Em corpo e espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Ele desejava uma descendência com. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel, quer a sua mocidade. Eu odeio o divórcio, Senhor, Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso.
cuidado de um infiel. Aqui, uma outra tradução, uma tradução diz: eu odeio o divórcio e o homem que cobre a sua mulher de violência. Pesado, né? Divórcio. Teve um caso em Porto Alegre, vários casos. Estava lidando, homem, a mulher descobriu que ele estava traindo assim com palavras. Veio de uma palavra que não era adequada ainda. Mas enfim, estava ali tentando conquistar a mulher que não era. Pegou os áudios, mandou para os pastores. Veja o que vocês fazem. Nós começamos um trabalho, começamos a conversar com esse. Era um senhor que tinha boa fama na igreja, homem de oração, e conversou, não havia arrependimento, ao ponto de dizer, ele dizia que se arrependia de ter flertado essa palavra com essa mulher, não queria fazer mais isso, mas que não queria mais o casamento. A partir daquele momento ele decidiu. Nós tentamos a palavra convencer Deus a abominável. Ele dizia: ah, mas vocês não sabem. Ah, mas eu orei. Eu estou fazendo isso, que o Senhor me dá paz. Querido, você ama o Senhor? Eu amo. Ina o divórcio assim como Ina. Nós amamos a Deus. Nós amamos as alianças que Ele ama. E o casamento muitos deles idólatras que nem amavam o Senhor. Homens, acordemos. Deus nos pede fidelidade. Deus abomina, odeia, é repugnante o divórcio para ele. Ele está. Deus diz: tenham bom senso. Guardem-se, não sejam infiéis. O terceiro sinal. Então, o primeiro é falta de zelo, excelência. O segundo sinal era uma falta de compromisso. E o terceiro sinal é a falta de preocupação próximo. Malaquias, capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Deus pergunta: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Provem, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardar. Como é que a gente pode roubar o Senhor? Aqui fala, o povo, na verdade, de Israel, eles davam 10% de tudo aquilo que eles juntavam, né, de grãos, enfim, de comida, do gado, davam
de oferta, né? Como um dízimo, 10ª parte, levavam isso para o templo. Por quê? Tinha 2 sentidos. Um era mostrar que eles eram totalmente dependentes do Senhor. De que Deus é quem supre a necessidade. E tinha diversas outras regras e leis muito interessantes. Por exemplo, uma era que eles tinham um ano entre 7, tá? Um ano que eles não deviam plantar nada. Não plantava nada. Eles tinham que pegar o que crescia. No outro ano, eles iam plantar. Quando é que eles iam colher? No outro. É a força do trabalho de vocês que vai fazer vocês. Sou eu. E o dízimo tinha certo aspecto, né? Mas tinha um outro aspecto que, como eu falei, os sacerdotes é que eles trabalhavam no templo, eles se alimentavam, eles sustentavam, a família deles se sustentava dessas ofertas. Então, se você levava lá um carneiro, um cordeiro, a não ser que fosse um holocausto, que era um sacrifício totalmente queimado, ali, né, a carne era consumida tanto pelo ofertante, a pessoa que estava oferecendo, quanto pelos sacerdotes. E aquela comida era... Deus diz: haja alimento. Quando dízimo, ou seja, quando elas não se importavam mais com a subsistência dos líderes religiosos deles, roubando, é que a gente talvez possa trazer para a nossa realidade. Já não temos sacerdotes, não tem mais um templo. Nós somos o templo do Espírito. Mas quando tão apegados nos nossos bens e aquilo que nós podemos juntar, não olhamos mais para o nosso irmão. Texto que fala exatamente desse assunto, mas diz que às vezes nós, quando hospedamos, né, hospedamos alguém, é possível que você esteja hospedando anjos. Interessante, né? O vínculo, aquilo que nós fazemos no negócio, está diretamente ligado a... Se o nosso dinheiro, nosso carro, nossa casa, a comida que temos em casa é tão preciosa para nós, abrir a... Senhor, esse é o terceiro sinal. O último sinal da desatenção deles, de como eles não estavam percebendo o que estava acontecendo, a falta de discernimento. Malaquias, capítulo 2, versículo 17. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos... Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor. E Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Próximo texto ali, capítulo 3, 13 ao 15. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, temos falado contra ti. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. Ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos. Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam o que praticam o mal, como escapam ilesos, desafiam a Deus. Falta de discernimento. Não está prestando atenção no que está acontecendo. Desviaram realmente de Deus, olhavam para as outras pessoas. Ofereceu um negócio
detonado para Deus. Deus não fez nada. O outro lá, roubou de Deus, não levou. Meu irmão, eu vi que ele não deixou nada lá no templo. Não fez nada. Para que serve então amar a Deus? Para que a gente fica aqui lamentando? Deus nem nos escuta, Ele nem atende o meu pedido. A gente não. Tanta gente mal, e tá aí, um carrão, né? Um casão. Eu aqui pensando essa necessidade. Não adianta. Qual é o proveito que eu tiro disso? Senhor, responde. A resposta do Senhor. Duas advertências que Deus dá nesse livro. Uma é, lembrem-se. Lembrem-se. Lembrem. Quando eu falo, claro, o que Deus está falando? Passou. Não vivam como se o hoje fosse hoje. Simplesmente, como se hoje fosse a única coisa que existisse. Lembrem-se do que já passou. E Malaquias 4, versículo. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos, das ordenanças. Lembrem-se da lei de Deus. Lembrem-se de como Deus feito, ele funcionasse de acordo com aquelas regras. Casamento, regras que existem só na criação do mundo. Lembra disso. Sabe qual é a nossa dificuldade? Sabe por que tantas vezes, assim como o povo de Israel, nós nos desviamos? Nós não fazemos esse exercício de nos lembrar. Nós estamos olhando, como é que a gente vai viver agora? O que são os benefícios que eu posso ter agora? Primeiro, para você atentos, Deus está falando, lembrem-se da lei. Já fiz com o povo, as exortações que eu já dei para o povo. Lembrem-se do povo que já caiu tantas vezes, os pais de vocês que já caíram tantas vezes. Lembrem-se do exílio, vocês estão lembrados? Acordem. Lembrem-se de tudo que já passou. Vocês estão fazendo a mesma coisa. Onde é que vai ser o fim disso? Lembrem-se do que passou. Não desprezem. Outra resposta. Atentem-se. Os profetas falavam não só mais exortação quanto ao passado, quanto à atitude daquele povo no passado, mas falava de coisas que iriam acontecer no futuro. Malaquias, capítulo 3, versículo 5. Vejam, atentem-se, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Sim, olha essa interessante. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam irá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, irá do exército. Devia ser diante de uma palavra assim. Heitor, a gente diz no Rio Grande do Sul. Heitor, beleza, aquele que eu tanto desejo vai vir. Olha como suportar. Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, ou como o pão lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas
e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo sem demora. Vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, que privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim. Lembra? Semana passada a gente falou bastante do dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de destruição, de juízo, julgamento para aqueles que amam o Senhor. Dia de liberdade e grande alegria. Malaquias 4, 5 e 6, assim termina o texto de Malaquias. Vejam, atentem-se. Eu enviarei a vocês o profeta Elias. Quem é esse? Antes do grande e terrível dia do Senhor, ele fará com que os corações dos voltem para e os corações dos filhos para o seu. Do contrário, eu virei, castigarei a terra com maldição. Uma outra tradução aqui possível ser contrário, iria e castigaria a terra. Se não fosse Messias vindo após então o profeta Elias, convertesse os corações, colocaria a terra debaixo de maldição, destruiria tudo de novo. Então Deus está falando assim: atentem-se, está vindo. O Messias que vocês tanto aguardam está vindo. E a pergunta: vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Eu acho que não. Basicamente Deus está respondendo: porque eu vou vir com juízo, eu vou fazer uma limpeza. E quem vai resistir? Vocês vão resistir a essa limpeza? Deus que vem. Deus que faz para o Senhor. Como a gente viu, aqueles que honram e temem o Senhor, a vinda do Senhor, mesmo naquele momento, na primeira vinda, seria um refrigério. Lembram dos anciãos que estavam no templo, quando Jesus, quando criança, foi levado para lá? Como eles exultavam, a ponto de dizer: glória a Deus, meus olhos viram a salvação. Eles exultavam porque eram homens que estavam esperando. Estavam mais. Deus fala: cuidado. Não sei qual é o coração de vocês em relação a tudo isso. Mas sabe que eu abri o Ageu, Zacarias, Malaquias. Pensavam: Senhor, eu vou falar. Deus sempre me fala o que está nas horas. Não somos nós que escolhemos o que está na palavra, é Deus. Deus apresenta e deixou isso escrito para a gente, para que a gente olhasse para o humano e pobres. Povo que a gente pudesse olhar para nós mesmos. Miserável homem que estou com. O Senhor me exorta, me levanto, leio a palavra, me arrependo,
choro diante de Deus, me ajoelho, peço perdão, Senhor, me ajuda, não quero mais desobedecer, meu coração está em Ti, minha mente está em Ti. E a gente sai renovado. Deus quer mostrar. É capaz de se automotivar? Aquele povo estava olhando para aquele templo, olhando para a reconstrução e para a saída do povo do cativeiro, dizendo, agora nós conseguimos. E Deus diz, não, vocês não conseguem. Vocês não conseguem. Precisa vir um Messias para conseguir por vocês. Aquele povo, aqueles profetas olhavam para o Evangelho pelas costas. Um Deus que viria e curaria a nação, para que daí sim ela fosse limpa e ela pudesse oferecer sacrifícios agradáveis. Nós olhamos frente, olhamos para trás para ver o Evangelho, a história do Evangelho. Veio, entrou no templo, encheu aquele templo e nos redimiu do nosso pecado. Amém? Nós pecamos? Pecamos. Mas a Bíblia fala que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas antigas passaram. Eis que tudo se faz novo. E Deus está falando para esse povo, olhem para aquilo que pode fazer tudo novo na vida de vocês. Semana passada a gente falou que a nossa bênção é Jesus. Não é nada mais. É Jesus a nossa bênção. Olhem para mim no futuro. E nós olhamos para Jesus no passado, a partir do passado e para o presente e para o futuro também. Um dia o Senhor vai vir. Será que vai ser amanhã? Será que vai ser daqui a um ano? Honrando, lembrando daquilo que passou, lembrando daquilo que vai vir ainda. Estamos dormindo. Estamos, o povo desligado, dia a dia. Temos mente no Senhor. Não deixe um dia passar sem você. Olhe para os chão como se você estivesse com o Senhor. Aí sim, quando o Senhor vir sua segunda vinda, que vai se cumprir o grande dia do Senhor, vamos ser prevenidos. Enfim, Jesus. Vou estar com. Amém? Esse. Obrigado pelo teu. Obrigado. Desde a fundação daquele ser divino, que é descendente da na cabeça. Lá no começo já foi profundo. Nós estudamos vários proclamando um Deus libertador. Deus que acabaria com essa vida e baixada nossas vidas. Essa montanha russa, sem esperança, sem fim. Glória ao teu nome, Jesus, porque tu és o nosso Redentor. Tu és o Cordeiro Santo de Deus que tirou o pecado do mundo, Senhor. Agora a gente pode viver uma nova vida, viver em novidade de vida para te agradar e te exaltar. Senhor, nos perdoa porque tantas vezes ainda pecamos. Nos afastamos da comunhão que temos contigo. Senhor, mas restaura. Sabemos, Senhor, que nossa estadia contigo está garantida, não porque somos bons, somos tão maus quanto o povo de Israel, mas porque tu, Jesus, morreste na cruz para perdoar os nossos pecados
Glória ao teu nome por isso. Se não fosse, Senhor, há muito já teríamos sido consumidos pela tua palavra. Grande é a tua fidelidade. Glória ao teu nome. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Mesmo quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo a bondade de Deus. Tua bondade me